Teu Renegade, Compass ou Toro deu a mensagem verificar motor ou a direção ficou dura? Tem medo de gastar R$ 20.000 para arrumar? Assista esse vídeo então, eu vou te mostrar o que que pode ser e talvez seja uma coisa bem barata, tá? Se você chegou nesse vídeo, mas não entende o idioma, vá em ferramentas, faixa de áudio em inglês-português, legendas 24 pré-estabelecidas ou traduzir automaticamente. Lá terá todas que o YouTube traduz. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Me desculpe a imagem do vídeo, tá? Fui gravar no escuro, né, dentro da garagem, não me senti seguro em ir para uma rua aí mais deserta para gravar. Meus vizinhos estão botando som alto e coisa, estão no momento de lazer deles, né? Então eu tive que trancar dentro da garagem e gravar lá. Esse vídeo aqui então é pro pessoal aí que tá com problema de verificar câmbio e ou tá com a direção dura. O verificar câmbio já tem diversos vídeos aí, né, que para te dar uma olhada, né, o que que pode ser. Mas o direção que ficou dura pode ser então o modo de direção, mas conversando com o mecânico aí, parece que tem outra coisa também que pode dar o problema da direção e do verificar câmbio. E algo simples de se resolver também. Então fica nesse vídeo aí que eu vou falar então tudo que pode ser, dar o problema de verificar câmbio e direção dura. Então vamos começar então pelo que mais dá problema então, do verificar câmbio, né? Que até aconteceu comigo, que era o nível do óleo estava baixo, estava com a viscosidade, né? Tava um óleo muito grosso. Esse é o maior de todos os problemas, né? Eu fico insistindo nisso aí, é o maior de todos os problemas. A troca de óleo ela não foi feita no período adequado, né? Ou o teu carro estava queimando alguma coisa diferente aí, tava com consumo muito alto e aquela fuligem do pistão ali, que o óleo lubrifica e vai limpando, né? Sujou demais o óleo e o óleo não ficou com a viscosidade correta. Esse é o maior dos problemas do verificar câmbio. O segundo problema, que acontece bastante também na turma do diesel, que é a cebolinha do óleo, tá? Ela, ela fica aqui embaixo, atrás da sonda lambda aí, já tem vídeo no canal mostrando, né, da capilaridade também, que acontece quando ela fura e começa a vazar o óleo por dentro do fio, né? E vem aparecer o óleo aqui em cima. Então, se a cebolinha lá de pressão de óleo tiver com defeito, vai dar o verificar câmbio, tá? Os motores diesel, se não me engano, até tem duas, tá? Então dá uma olhada nisso aí. A primeira seria óleo, a segunda vai ter que olhar, então, vai ter que trocar, não tem o que fazer para validar, né? Então é isso aí. A segunda coisa é a cebolinha do óleo. Vai ter que verificar, validar, botar outra, não tem o que fazer. A terceira coisa que já se sabe, né, mas dá uma informação diferente lá no painel, não dá só o verificar câmbio, verificar motor e start-stop indisponível, que é a turma que tem o start-stop, esse carro não tem, né, que vai dar também airbag indisponível e mais aquela, talvez aquela mensagem de ABS, né, que é o sensor ABS dianteiro. Então, se der uma informação a mais do que apenas o verificar câmbio e o verificar motor e o start-stop indisponível, já pode ir direto para o sensor ABS dianteiro, né? Já tem vídeo no canal vendo como é que tu vê qual dos lados que é, né? Mas se der problema em um, provavelmente logo após vai estragar o outro, troca os dois de uma vez só que custa mais barato, paga uma mão de obra só, né? Ao verificar câmbio ali, porque entrou água no câmbio, o câmbio se entregou, né?
porque em 2025 ainda tem gente que não acredita que isso seja possível, e não troco, deixo o original. Isso é só papo de mecânico para ganhar dinheiro. Não é não, isso acontece, acontece com frequência, tem comentário aqui no canal, me ferrei, gastei R$ 20.000 para fazer. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque tem gente que tá trocando o óleo do câmbio e também o câmbio está estragando. Então assunto para um outro vídeo. Esse daí não dá pra fazer barato, esse é caro. Barato é botar o trocador de calor, a ar ali e deu, né, não tem mais água circulando pelo câmbio, e deu. E um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo aí, porque vem bastante comentário, né? Quase todo dia tem, ó, meu carro deu verificar câmbio e tal. E daí então é isso aí, né, gente? É verificar aqui, né, o óleo, a cebolinha tem que trocar, ver se não subiu o óleo aí pro conector aí do módulo e medir o CCA da bateria. Foi até o que o amigo lá das baterias até relatou, né? Que muitas vezes a bateria, a direção fica dura e tal, e o pessoal leva no mecânico, o mecânico diz que é mesmo no modo de direção e cobra, né? E ele falou que esse serviço aí, até tem um vídeo falando que o carro pode dar algum problema, né? Já lá no carro em emergência lá, que isso pode dar um grande prejuízo. É um vídeo bem antigo que eu tenho aí no canal, que até ela falei lá que pode dar um prejuízo aí de R$ 5.000, né? Mas o cara lá da bateria diz que os caras estão cobrando entre 8 a 10 mil para resolver o problema. Eles estão trocando, muitas vezes estão trocando uma peça lá que é o modo de direção, que ele vem completo, né? E o problema era só a bateria, que estava com CCA já baixo, né? E não estava mais, e o módulo bloqueou o sistema elétrico para que seja revisado, né, trocada a bateria para não queimar o módulo. Né? É um sistema de emergência do módulo mesmo, lá da direção assistida, né, da direção elétrica. Corrompe, né, daí tem que reinstalar os dados nela, né, puxar lá da fábrica os dados originais do carro aí, puxar da Fiat, e também tem a ECU bloqueando o módulo do câmbio, por causa de bateria fraca, por causa que dentro do câmbio tem uma solenoidezinha, que são tipo os motorzinho elétrico pequenininho, que faz abrir e fechar o fluxo de fluido de câmbio, né, do óleo do câmbio para trocar as marchas, né. E esse é o problema também que muito acontece quando entra a água no câmbio, que estraga as válvulas solenoide ali, elas enferrujam e estragam, né, e estraga o câmbio. Então, é outra coisa que pode estragar com a bateria muito fraca, né. Então ele já bloqueia antes de estragar, bota o carro em emergência para te trocar a bateria. E às vezes tu vem aí, né, no carro e mede a bateria, né, e ela tá dando ali o 12,50 e alguma coisa, mas o que importa nesse caso aí é o CCA dela, porque eu já tenho um vídeo mais antigo que eu fiz de uma outra bateria que a voltagem da bateria estava dando 12,62 e o CCA estava dando 3 ponto alguma coisa. E o carro nem ligava, né? Não virava, não dava nem partida, né? Então, o teste do CCA com o multímetro é válido nessa ocasião, tá? Às vezes tu mede a bateria, tá dando 12 alguma coisa, mas, né, não é a realidade, né? Em pico, no momento de dar a primeira partida da manhã, o CCA vem lá para baixo, né? Então isso aí tem que ter um certo cuidado. Fazer um videozinho na corrida aqui do CCA aqui da bateria. Hoje esse carro tá parado desde ontem de manhã, agora já é de tarde do outro dia. Essa bateria está estabilizada, então em 12,50 eu vou lá dar partida, vamos ver o pico do CCA dessa bateria aqui. Depois eu vou tirar o carro daqui e vou ir para um outro lugar gravar o resto do vídeo daí.
Daí na hora de editar, daí eu vejo qual é o pico, né? Lembrando que isso é algo simples de fazer, um multímetro é baratinho, né? Seria o medir o CCA de uma forma indireta, né? Ela não é tão precisa quanto o aparelho mesmo, que é o de CCA, né? Mas funciona, tá? Eu vou fazer um gráfico aí, vocês vão poder ver que meio que funciona. O ideal é, se tu tem um CCA muito baixo, ele tá muito baixo ali, começa a dar 9.8, 10, daí tá arriscado, né? Daí tu levar a bateria lá para ser medido com uma ferramenta mais específica para esse tipo de medição, né? Ele vai te dar ali o CCA mais exato, né? Então, para talvez o teu problema seja de bateria. Ponto 14, excelente. Eu vou mostrar como é que estava a bateria, a antiga da antiga, que é a que está no outro carro, porque eu comprei uma nova que durou 3 dias, porque ela estava furada, vazando o líquido dela. E tive uma baita dificuldade para trocar ela. Eu tive que acabar comprando outra bateria sem receber o dinheiro de volta daquela ainda. Mas isso tudo foi resolvido, até os vídeos eu já tirei. Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Mas eu vou mostrar agora o outro. Bom, gente, hoje eu vou gravar o CCA dessa bateria. Essa bateria já tá fraca. Então, daí depois na hora de editar ali eu mostro lá quanto é que deu daí. Só tem que prender no lugar certinho aqui porque tá dando bem menos, hein? Tá dando 12,33 e prendendo os parafusinhos. Tá, é isso aí. Vamos dar partida lá, vamos ver qual é o pico. O pico então deu 10.20, 10.2, está enfraquecendo essa bateria. Um dia anterior ou 2 dias anterior a esse vídeo aí, tinha ligado as luzinhas do ABS, daí indicava que tinha algo já errado. Então resolvi medir nesse dia aí, um dia bem frio, aí abaixo dos 10 graus, uns 7, 8 graus só, nesse horário aí, e decidimos comprar uma bateria nova, após 6 anos que durou a antiga. Só que a antiga não está estragada, ela vai ir para um outro carro, né, e vai entrar a nova aí. A antiga vai para o outro carro que estragou lá e eu já botei lá, tá funcionando lá. Vamos ver quanto tempo dura lá ainda, mais 1 ano ou 2, sei quem sabe. E aqui tá o gráfico então que eu fiquei de mostrar, né? De CCA versus tensão da bateria aqui, quando dá no pico, né? Pode ver aqui, ó, que quando aquela bateria mais antiga estava em 10.2, por aí, 10, ó. Ó, o CCA dela, se pegar a linha, isso que não é muito exato, né? Mas é mais ou menos isso que eu tô querendo mostrar, ó. Que o CCA dela ficava a menos de 400, ó. Isso é um CCA de uma bateria aí de quantos volts aí? Uns 45 por aí, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Bateria de 45 ampere, né? É mais ou menos isso. Elas têm entre esses 400 aí. Uma bateria de 45 ampere. Pode ver, ó, 10.2 aqui, a antiga, né? Então, em algum lugar aqui que eu não consegui descobrir, mas é alguma coisa entre 60% da bateria, vamos dizer, a bateria dos carros que tem start-stop, que é entre 600 e 700, né? Então, quando ela dá ali por 400, já é uns 60% da capacidade dela, né? Então o carro bloqueia tudo, porque olha, isso aqui vai estragar o carro. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo explicar, né? Ó, fica entre 400, 300, em algum lugar aqui,
o módulo e o modo de direção, eles bloqueiam o carro. Quando dá esses picos aqui, dá uns 3 segundos de pico aí na hora de... Daí ele vê, não, tem uma coisa errada essa bateria, vamos bloquear isso aqui, vamos fazer o cara ir lá e dar uma verificada para comprar uma bateria nova, né? Para o cara verificar, o cara parar o carro e olhar o que tem o carro, tá? E aqui então a bateria nova que eu tenho ali, ó, tem um mês de uso, ela não tá bem carregada porque eu ando pouco, mas ela tava melhor. Eu fui dar uma viajada aí para Gramado ali, ela tava melhor. Mas ela tá em 11.1, né? 11.2, tá muito joia, né? Então pode ver que o 11 aqui, se subir no gráfico, pode ver, ela chega aqui em 550 e ela é de 620. Ela deveria de dar aqui por aqui, ó, 11.5. Quando ela tá bem carregada, provavelmente ela dá isso aqui, ó. Eu ainda vou comprar o aparelhinho aquele de medir CCA e medir então a resistência interna da bateria, né? Para a gente validar isso aqui, ó. Esse gráfico aqui é legal, cara, ó. 12, mas uma bateria nunca vai ficar isso aqui, ela perde um pouquinho na hora de dar partida. Claro que se ela estiver carregada ali para 12.8, ou quando o carro tá andando, que é só o start-stop ali desligando, ligando, que a bateria nem estabilizou em 12, ela tá em 14 e alguma coisa ainda, 13 ponto alguma coisa, quando tu para num semáforo, claro, daí vai ser bem mais que isso aqui, né? Daí o CCA dela vai estar completo, vai estar carregadona, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar com o gráfico, tá? É meio que aqui, então não deixa a peteca cair aí, ó, 9.5, isso aqui, daí já o carro provavelmente já está bloqueado, tá? 9.5 aqui, daí dá em 300 por aqui, ó. Então, o ideal é não deixar descer de 10. Isso daí deu lá no multímetro menos que 10, leva para um cara de bateria, ele tem lá o aparelhinho certinho lá para ele medir, ele vai medir certinho para ti, tá? Daí isso não vai dar problema. Senão vai acabar queimando mesmo o modo de direção, queimando ali no câmbio, ali, aquelas pecinhas, né? Que são motorzinho que tem por dentro da solenoide. É motorzinho parecido com os motorzinhos que tem de vidro elétrico, que o vidro elétrico sobe, desce, um motorzinho pequenininho. Não é motor grande, tá? As travas elétricas é bem parecido, trava elétrica de carro, que é uns motorzinhos bem pequenininho. Uma hora eu vou arrumar eu sei onde é que tem um vídeo que o cara desmonta uma válvula solenoide, vou dar uma olhada lá e vou mostrar como é que é uma válvula solenoide por dentro. Mas eu acho que por hoje é isso aí, né? Já deu por hoje. Se você gostou do conteúdo, te inscreve no canal. E para finalizar, eu posto meus vídeos tudo em playlist. Vá em playlist. Lá tá organizado por assunto. Não pega vídeo picado por aí. Pega os vídeos na playlist. Lá tem uma sequência por assunto de cada vídeo. Então, e de cada coisa que eu já fiz na Renegade. Vai lá. Não pega vídeo picado por aí. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.